Olá, estamos chegando com o Câmara em Pauta, trazendo os destaques do Poder Legislativo da capital catarinense. A Comissão Parlamentar Especial, a CPE dos Apagões e Tarifas da Celesc, realizou mais uma reunião na Câmara de Vereadores. Na oportunidade, foram apresentados os documentos encaminhados à comissão pelo Ministério Público de Santa Catarina. Vários consumidores, não só aqui no município de Florianópolis, mas também em todo o estado de Santa Catarina, reclamaram nos órgãos de defesa do consumidor acerca de supostas cobranças abusivas na tarifa de energia elétrica dos meses de novembro a fevereiro. Com base nisso, a gente instaurou uma comissão parlamentar especial, já chamamos tanto o secretário de defesa do consumidor à época, o Celso Sandrini, também chamamos o diretor do PROCON estadual, para que pudessem informar as reclamações que estavam sendo abertas nos órgãos de defesa do consumidor. Além disso, também convocamos o presidente da Celesc, mas o mesmo não compareceu, encaminhou 2 técnicos da área, tanto a área comercial quanto a área também institucional, para que pudessem informar a parte técnica e a versão por parte da empresa referente ao que pode ter ocasionado essas supostas cobranças abusivas. E segundo a própria empresa, não houve qualquer irregularidade, mas o Ministério Público instaurou um procedimento administrativo, um processo administrativo, para que pudesse compilar essas reclamações dos PROCONs, dos órgãos de defesa do consumidor, também os documentos encaminhados pela Câmara, e aí tomar as devidas providências. A gente recebeu a documentação encaminhada pelo Ministério Público, quais foram as deliberações, e nisso culminou num pendrive com quase 7.000 laudas, e nessas laudas tinham toda a análise feita pela própria Celesc, e não através de uma perícia independente, como solicitado pela comissão e também pelos órgãos de defesa do consumidor. Foi feita uma prova unilateral por parte da concessionária de energia elétrica, e a resposta do Ministério Público, quando a gente previa, não poderia ser diferente, e constatou que não houve qualquer tipo de irregularidade. A gente, num primeiro momento, a gente discorda desse tipo de procedimento, porque é inadmissível que mais de 10.000 reclamações em todo o estado de Santa Catarina, onde tiveram menos de 0,05% de análise das unidades consumidoras no estado de Santa Catarina, fosse constatado que não houvesse qualquer tipo de irregularidade. Então a gente contesta isso aí, a gente vai estar sim agora analisando esse documento encaminhado pelo Ministério Público, analisando minuciosamente, e aí sim a gente vai estar também encaminhando tanto ao PROCON estadual quanto ao PROCON municipal, para que possa tomar também as providências, informar que decisões, que medidas foram tomadas em favor dos consumidores, e aí posteriormente a esse encaminhamento dessa documentação, a comissão vai estar se reunindo novamente, e aí está apresentando o relatório final, e aí sim apresentando uma resposta que a sociedade tanto espera dessa Casa Legislativa. O espaço Tribuna Livre da Câmara foi utilizado pela protetora independente de animais Rosa Elisa Villanueva, que abordou junto ao Poder Legislativo o problema dos cães diagnosticados com leishmaniose em Florianópolis. Essa é uma doença que está há quase 9 anos em Florianópolis, já tem 70 anos no Brasil, e que há maneiras muito mais eficientes e éticas de combater e realmente enfrentar a leishmaniose, que é uma questão de saúde pública. O tempo inteiro a gente recebe a demanda de pessoas mais simples que tiveram seu cão diagnosticado com leishmaniose e, como são pobres, o único que lhes resta é entregar para a eutanásia, o que não é nada bom. Por quê? Porque aí acaba com o nosso conceito de guarda responsável. O animal é um membro da família e ele deve ficar até o fim da sua vida naturalmente com a família e não ser descartado porque está doente. Os voluntários eles têm agido de uma forma muito linda e também exercendo um braço do Estado, fazendo a fiscalização. Não é à toa que trouxeram hoje na tribuna da Câmara uma denúncia extremamente grave em que acusam a Prefeitura de Florianópolis de estarem matando inúmeros animais que deveriam estar sendo tratados, ao invés de estarem sendo eutanasiados. Essa denúncia é muito gravíssima, foram 138 animais que eles trouxeram aqui, então a nossa intenção agora, enquanto parlamento, é fiscalizar se realmente esses dados ocorreram. Vereadores aprovaram 2 requerimentos que solicitam informações à Casan sobre a interligação do abastecimento de água feito através da Lagoa do Peri e também a implantação do sistema de rede de coleta de esgoto no bairro Rio Vermelho. Eu venho reivindicando o estudo de vazão da Lagoa do Peri, onde nós apresentamos 2 fotos que, lamentavelmente, a nossa lagoa está secando. E a Casan, de forma irresponsável, abriu a torneirinha, extraindo água da Lagoa do Peri para toda Florianópolis, enquanto o estudo de vazão não consegue.
O estudo de vazão é bem claro. A Lagoa do Piri não tem capacidade para abastecer toda Florianópolis. Rio Vermelho não tem nem 1 metro de rede coletora. Então nós precisamos o quê? Nós queremos um estudo urgente, porque hoje já foi lançado um pacote de obra lá pelo prefeito, um pacote de obras de pavimentação de vias. Em inglês hoje, as vias que estão sendo, passando a rede de esgoto, estão sendo totalmente retirada o calçamento para fazer. A gente quer o quê? Um planejamento que a Casan já possa implantar, deixar a rede implantada agora nessas pavimentações para futuramente a estação de tratamento estando concluída, esse bairro ser atendido. Porque, Nocete, de um lado nós temos uma lagoa belíssima, de outro a nossa querida praia do Moçambique. E nós não temos sequer, como eu falei, 1 metro de rede de coletora de esgoto no bairro de Rio Vermelho. Isso precisa ser urgente, pensado pela Casan. O escritor português Afonso Rocha utilizou o espaço Tribuna Livre para explanar aos vereadores o conteúdo do seu livro denominado Holocausto do século XXI. Segundo o autor, a obra é um grito de revolta contra a impunidade dos criminosos que poluem a nossa civilização. Eu venho a esta casa, que é uma casa, digamos, do poder e da democracia, para alertar para o grande problema deste que eu chamo Holocausto. De facto, não é o Holocausto do tempo do Hitler, do Mussolini, não é? Ele hoje é bem muito mais perigoso porque ele aparece camuflado, não é? Através de palavras mansas e às vezes até de certos subterfúgios que não são bem do domínio corrente. Mas eu falo concretamente do abuso e do assédio, do estupro. O estupro, de facto, é hoje o maior, talvez, holocausto das nossas vidas. Se ligarmos ao estupro, toda a violência que a mulher sofre, o preconceito, o racismo, a exploração infantil, aqui temos bem pior do que aquilo que conhecemos nos anos 50 do século passado. Ele traz hoje para nós aqui um chamamento para que a gente se atente a toda essa violência que hoje o homem, a mulher, o mundo tem produzido, né, contra a criança, contra o adolescente, contra a mulher, enfim, isso vai nos tornando cada dia pior. Então, essa tribuna livre é para que a gente tenha assim põe a mão na consciência, porque para onde nós vamos, né? O próprio Afonso, na sua fala, diz que a sociedade está doente, o mundo vive um holocausto até mesmo nas famílias, né? Então nós temos que começar a procurar uma saída para isso, procurar tentar viver de uma forma, a procurar paz, a procurar a denunciar essa situação. Eu acho que é importante salientar a felicidade em que o vereador Dinho traz como proponente nesta casa uma tribuna livre com tanta qualidade, que é do professor Afonso, trazendo uma discussão que ela é essencial para os dias de hoje, que é a violência sexual, e bem traduzida em sua frase, que ela pode ser considerada como um holocausto que aconteceu quando ainda o fascismo, o nazismo de Hitler, de maneira arbitrária, violenta e institucionalmente, fez o desaparecimento violento de milhares de seres humanos pela simples indiferença com o outro, né? A invisibilidade do outro. E neste sentido, quando nós estamos falando de violência sexual, quando nós estamos falando dessa coisa tão agravante que acontece cotidianamente na sociedade, nós também estamos tratando sobre a desqualificação do outro. Ou seja ele mulher, e nós estamos tratando aqui de um estado com um dos maiores índices de feminicídio, também traduzido pela violência, e também a violência sexual, que às vezes é doméstica, às vezes é no lar. Essa indiferença que o machismo, o patriarcal da sociedade brasileira vem há muito tempo de maneira arbitrária acontecendo pela falta de uma cultura cada vez mais presente da paz, não da indiferença, mas de manter pelo menos uma educação preliminar da educação do amor, da não violência, do não machismo, do não ódio. Vereadores aprovaram em segunda votação o projeto de lei que cria no município de Florianópolis o programa Empresa Amiga do Esporte e do Lazer. Esse projeto ele tem um objetivo simples e prático, que é permitir que a pessoa jurídica ela possa contribuir para o desenvolvimento do esporte e lazer no município de Florianópolis. Ela pode ser incentivada e incentivar pessoas. De que forma? Através de propagandas que possam contribuir
para o crescimento da prática esportiva no município, e nessa linha nós vamos com certeza poder contribuir para que o esporte, que é a base principal da saúde do ser humano hoje, ele possa ter uma prática maior no nosso município. Avaliar o futuro do Fundeb e a execução dos planos de educação nos municípios catarinenses foram os temas discutidos por vários segmentos do setor educacional durante um seminário que foi realizado no plenarinho da Câmara. Este fundo financia toda a educação básica. Educação infantil, fundamental e médio. O que nós queremos é um novo Fundeb sem prazo de validade, de término, que ele seja permanente e que a União se responsabilize mais pela educação básica, passando dos atuais 10% de contribuição da União para gradativamente em 20 anos chegarmos a 40%. Esse é o grande desafio e estamos muito preocupados em função de que a reforma tributária desvincula inclusive os impostos da educação. Esse seminário é para fazer um alerta para os municípios, para Florianópolis, da importância que é esse fundo, para que ele não se extingue em 2020. Além do cenário também tratar sobre os planos, né? O Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual de Educação e o Plano Municipal. As metas estabelecidas nos congressos educacionais que aconteceram em governos anteriores, que também passam por problemas de alcançar essas metas. Então, em Florianópolis nós temos diversas metas, há inclusive ressalvas do Tribunal de Contas pelo município não ter alcançado várias dessas metas da educação, e também nós temos a condição nesse seminário de abordar este tema para que Florianópolis se mantenha e garanta inclusive um avanço ainda mais na educação do nosso município. E o Câmara em Pauta vai ficando por aqui. Acompanhe os nossos conteúdos através da rede social e também pelo YouTube. Assista a TV Câmara de Florianópolis pelos canais 61.4 da TV Digital Aberta e o canal 16 da NET na TV por assinatura. Mais informações do Poder Legislativo da capital catarinense você encontra no nosso site www.cmf.sc.gov.br. Um abraço!